Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa sexta aula de filosofia com a turma do quarto ano. O nosso livro ainda é o livro 2 e o capítulo 3, Arte, Ataque ou Defesa, das páginas 302 a 304. E os itens abordados são o filósofo Platão e Platão e o ataque à arte. A atividade referente a esta aula é com a lupa na mão da página 304. Primeiramente, vamos conhecer os objetivos do capítulo 3. O capítulo 3 ele vai falar um pouco sobre o filósofo Platão, sobre o que o filósofo Platão pensava sobre a arte, vai falar também um pouco sobre o filósofo Aristóteles e também vai trazer o ponto de vista desse filósofo com relação à arte e vai tentar relacionar o pensamento desses dois filósofos sobre a arte. Página 302, capítulo 3. Bom, essa unidade 2, ela fala toda sobre a questão da arte. Nós vimos definições com relação à percepção e agora nós vamos falar um pouco sobre o que os filósofos pensam a respeito da arte. No Conversa Vem da página 303, fala-se o seguinte: pode parecer estranho, mas nem todo mundo concorda quando o assunto é arte. Vocês sabem que se a gente parar para conversar sobre arte, várias pessoas podem ter opiniões diferentes. Na história da filosofia, vários pensadores já tiveram opiniões bem diferentes sobre esse tema. Então a gente sabe que os filósofos, cada um tem o seu ponto de vista sobre determinado assunto. E com a arte não é diferente. Cada um tem o seu ponto de vista. E às vezes cada um traz um ponto de vista completamente diferente do outro. E quais são os filósofos que vocês já conhecem? Será que eles tiveram alguma ideia sobre arte? E qual foi essa ideia que eles tiveram? Bom, na página 304, a gente vai falar um pouquinho sobre o filósofo Platão. Platão foi um filósofo muito interessante. Ele nasceu 428 anos antes de Cristo e era amigo de Sócrates, outro filósofo que você já estudou. Então, olha só, a gente sabe que quando eu falo antes de Cristo, porque na história a gente tem um marco que é o nascimento de Cristo. Então, os fatos eles acontecem antes ou após, o nascimento, a gente chama de depois de Cristo. E o filósofo Platão, ele nasceu 428 anos antes do nascimento de Cristo, tá? E ele era um dos discípulos de Sócrates, né? Sócrates foi um filósofo que conversava muito com as pessoas, que falava sobre a questão de questionar, né? E por isso, por questionar demais, ele foi considerado uma má influência e foi condenado à morte. O Platão era um discípulo de Sócrates e, além de ser um discípulo de Sócrates, ele registrou tudo que o Sócrates falou, fez, porque o Sócrates mesmo, ele não escrevia nada do que ele pensava, nem do que ele sabia. E o Platão ficou responsável por isso. Depois de tanta bagagem, ele criou a sua própria filosofia. Então, Platão, ele tinha uma maneira de pensar, ele tinha uma filosofia própria, com as suas ideias e suas teorias. E ele contribuiu para várias áreas de conhecimento. Mas aqui, nós vamos estudar o que o Platão falou a respeito, o que ele pensou a respeito da arte. Então, vamos lá conhecer mais um pouquinho do Platão. O Platão era um jovem ateniense de família aristocrática, ou seja, ele nasceu na cidade de Atenas. O nome dele mesmo não era Platão, né? O nome dele era Aristócles. Só que como ele tinha as costas largas, colocaram o apelido dele desde criança de Platão. Platão significa costas largas e por isso ficou com esse nome de Platão. Ele era um praticante de esportes, um lutador, tá? E ele também se interessava muito por política. Era o discípulo de Sócrates e foi mestre de Aristóteles. Ele escreveu, inclusive, o livro Apologia de Sócrates. E lá tem um texto que narra o julgamento, a condenação e a morte do seu mentor intelectual. Então, nessa Apologia de Sócrates, vem narrando toda a história do julgamento do Sócrates, a condenação dele até a morte. Ele fundou
fundou a academia. A academia ela era uma instituição de ensino e lá os alunos estudavam várias disciplinas, abordavam várias áreas diferentes, como filosofia, eles estudavam também política, ciências, matemática e geometria. Ele escreveu A República, que foi a primeira obra publicada sobre a política ocidental. Criou também O Mito da Caverna e outras obras preciosas. O Mito da Caverna, eu não sei se os alunos vão lembrar, né? Vocês viram isso no terceiro ano, que eram aqueles prisioneiros que estavam acorrentados dentro da caverna, olhando para a parede da caverna e vendo as sombras que passavam dos objetos que passavam atrás, dos animais. Então, eles ficavam ali apreciando aquelas sombras. Um dia, um se libertou, saiu da caverna e percebeu que fora da caverna que morava a verdade. O que ele quis dizer com isso, né? Que, na verdade, nós temos que ter cuidado. Muitas vezes nós somos enganados pelas ideias dos outros, temos que ter as nossas próprias ideias, né? Então, esse mito da caverna, ele também foi uma crítica ao que aconteceu com Sócrates, porque na história, um dos prisioneiros que se libertou, ele volta para a caverna para dizer para os outros que eles estão enganados e ele acaba sendo assassinado. Ou seja, a mesma coisa aconteceu com Sócrates. Ele começou a dizer para as pessoas que as pessoas estavam enganadas com relação ao que elas pensavam, o que elas ouviam, e ele acabou sendo assassinado por isso. E ele também formulou as suas próprias teorias. Bom, para o Platão existia dois mundos, certo? O mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo sensível é onde se encontra a maioria das pessoas aprisionadas do mundo iluminado, onde somente você pode ver sombras de imagens manipuladas por outros. Ou seja, dentro da caverna, de acordo com o mito da caverna, era um mundo sensível. Por quê? Porque nós estamos aprisionados, né, do nosso mundo iluminado. Nós acreditamos em tudo que as pessoas falam e nossas ideias, elas provêm justamente disso, de ideias que são manipuladas e criadas por outras pessoas. E se nós pararmos para pensar, até hoje isso acontece. Quantas vezes nós entramos na internet, olhamos uma notícia e acreditamos sem questionar se aquilo é verdadeiro ou não? Ou seja, muitas vezes nós somos manipulados pelas ideias dos outros. E é isso que ele dizia, que dentro da caverna era um mundo sensível. Já fora da caverna era o mundo das ideias, que era quando a pessoa se libertava daquela caverna e podia realmente criar, ter o seu próprio olhar, o seu próprio ponto de vista sobre qualquer assunto. E ele chamava isso de mundo iluminado, ou seja, quando você tinha suas próprias ideias, ao invés de seguir as ideias dos outros. Página 303, agora nós vamos entender por que o Platão atacava a arte. Você se lembra do Platão? Ele é o filósofo que pensou o mundo das ideias e apresentou o mito da caverna. Ele não concordava com a arte. Por que ele não concordava com a arte? Para o Platão, a arte nada mais era do que uma cópia imperfeita do que acontecia na realidade. Então, olha só, se o nosso mundo já era um mundo que era uma cópia do mundo das ideias, a arte era uma cópia da cópia. Por quê? Preste atenção. Ele dizia que a maioria das pessoas viviam onde? No mundo sensível, que era o mundo dentro da caverna. Aquele mundo sensível já é uma cópia do mundo das ideias, que era o mundo iluminado, o mundo que você tem as suas próprias ideias. E o que a arte fazia? Ela imitava as coisas. Então, ela imitava o mundo sensível. Então, ela era uma imitação de uma imitação. Por isso que ele não gostava da arte e acabava atacando a arte. Para o Platão, a arte era algo imperfeito, porque ela ia ser uma cópia de uma cópia. E nós sabemos muito bem que quando a gente vai tirar a cópia de um documento, por exemplo, a cópia já não vai sair perfeita. Se você tirar uma cópia da cópia, vai ficar menos ainda. Ou seja, essa perfeição ela vai diminuindo cada vez mais. Então, para ele, como a gente vivia aprisionado no mundo sensível, né? Nós vivíamos no mundo que era uma cópia do mundo real. Então, a arte ela é uma cópia de uma cópia, que ela é a cópia do mundo sensível, que o mundo sensível é uma cópia do mundo real. Justamente por ser essa cópia, o filósofo acreditava que a arte podia ser uma espécie de enganação, já que ela não ia mostrar as coisas como elas realmente eram.
Então vamos lá para a gente fixar o que o Platão pensa a respeito da arte. A arte é uma cópia muito imperfeita da realidade. Ela se limita a copiar a natureza. E o mundo que a gente vive nada mais é do que uma cópia do mundo das ideias. Então a arte seria uma cópia da cópia do mundo das ideias, não é isso? Sendo assim, uma imitação da imitação. Então a arte, por ser essa imitação, essa imperfeição, ela era uma espécie de enganação e não ia mostrar de jeito nenhum como as coisas realmente é. Era como, imagina assim, imagina que você está dentro da caverna olhando para a parede, passa um animal correndo e projeta aquela sombra. Aquela sombra é realmente como aquele animal é? Não. Imagina então você fazendo um desenho daquela sombra. Vai ficar o quê? Mais imperfeito. Por quê? Porque vai ser uma imitação da imitação. O seu desenho vai imitar a sombra e a sombra já está imitando o animal que passou atrás. Então, por isso, para ele, a arte ela era uma enganação. Página 304, com a lupa na mão. Depois de tanto estudar a arte, você concorda com Platão? Você acha possível que a arte não seja um instrumento de crítica e observação do mundo, mas uma imitação barata dele? Olha só, gente, aqui em nenhum momento nós estamos dizendo que a ideia do Platão é correta ou é incorreta. É o ponto de vista dele. E aqui nós estamos perguntando o ponto de vista de vocês. Vocês vão assinalar o item correto. Vocês concordam com as ideias de Platão? Vocês discordam das ideias de Platão? Ou concordam parcialmente? Ou seja, concordam em um certo ponto e discordam em outro. Segunda questão. Agora você vai escrever o seu relato. Eu escolhi esse ponto de vista por quê? Por que você escolheu concordar, discordar ou concordar parcialmente com Platão? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando, se dedicando e acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!